28 de fevereiro de 2014. Kardec e Valdívia marcam. Palmeiras vence São Bernardo e garante o carnaval da torcida. Folia de gols também na Vila Belmiro. Peixe atropela Bragantino em grande noite do ataque alvinegro. Aqui no Corinthians, a contusão de Paulo Guerreiro não é tão grave assim. O jogador ficará de fora dos gramados por uma semana. O Bruno assina contrato para jogar por equipe de Minas Gerais. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva nesta sexta-feira. E depois da primeira derrota na temporada, o Palmeiras tinha ontem no Pacaembu a chance de mostrar para a torcida que o jogo com o Botafogo foi apenas um tropeço. E com uma atuação consistente e gols dos principais jogadores do time, o Verdão conquistou os 3 pontos e ficou perto da classificação no estadual. Em busca da reabilitação no Campeonato Paulista, o Palmeiras veio a campo com suas 2 maiores estrelas, Allan Kardec e Valdívia. O São Bernardo trazia ao Pacaembu a defesa menos vazada da competição. Será que esses ingredientes demonstravam então que o jogo seria aquele popular ataque contra a defesa? Jogando em casa, o Verdão saiu logo em busca do gol. A primeira chance foi com Wesley. Na segunda oportunidade, boa jogada do ataque palmeirense, mas a bola não chegou aos pés de Allan Kardec. O São Bernardo se limitava a jogar no contra-ataque e tentava também nas bolas paradas. Por falar em contra-ataque, o Verdão, em busca do gol, se abria todo. E o Tigre obrigou Fernando Praz a trabalhar muito, em 2 boas defesas seguidas. A resposta do Palmeiras veio com Allan Kardec em 2 lances. No primeiro, ele parou na boa defesa de Wilson. Mas aos 27, brilhou a estrela do atacante, que fez Palmeiras 1-0. O Verdão queria definir logo o jogo e Lúcio teve uma grande chance, mas Wilson fez boa defesa. Na sobra, quase sem goleiro, Kardec parou os zagueiros do Tigre. No início da segunda etapa, Fernando Praz foi obrigado a fazer mais uma grande defesa, nesse chutaço de Careca. Mas o Verdão, num ataque com muito toque de bola, superou mais uma vez a defesa do Tigre. E Valdívia ampliou. Palmeiras 2, São Bernardo 0. E Valdívia, que vai para a seleção chilena, queria se despedir com mais um gol. Já o São Bernardo até que tentou o empate, mas o Tigre não conseguia superar o ótimo Fernando Praz. Mas o jogo terminou mesmo, Palmeiras 2, São Bernardo 0. Como o Palmeiras está praticamente classificado à próxima fase do Campeonato Paulista, para o técnico Gilson Kleina, mais importante que os 3 pontos somados na vitória contra o São Bernardo foi o fato de Allan Kardec não ter se abalado com a não convocação para a seleção brasileira. Quando a gente gera uma expectativa, não tem como também não vir aquela ponta de que as coisas não aconteceram do jeito que poderia acontecer. Mas uma coisa que eu falei para ele, primeiro, respeitar toda a decisão feita pela seleção brasileira. E eu sempre quis colocar para ele o que representou esse momento para ele, né? Essa especulação que o Brasil, o mundo, chegou a falar do Allan. Todos sabem que o sonho do jogador de futebol brasileiro é representar a seleção, então é natural que criasse uma expectativa, mas tudo dentro do normal, tudo dentro de uma normalidade. Eu mantive os pés no chão, sabia que tinha que ter um equilíbrio emocional e eu busquei isso todo o tempo, embora muitas especulações, muitas notícias saindo nos últimos dias, eu procurei ter os pés no chão e sabendo que, se caso não acontecesse agora, é algo que pode acontecer mais à frente. Então estou com a cabeça tranquila e focado aqui no Palmeiras. Sobre a possibilidade de você ficar no Palmeiras, ser comprado, isso existe? Como é que está essa situação? Existe, a possibilidade real, é um preço fixado que nós temos aí e que acredito que o clube já esteja vendo recursos, possa ter uma aquisição, então eu fico feliz também pelo reconhecimento, porque hoje eu me sinto bem aqui, estou feliz aqui. Quem sabe dar uma continuidade maior não pode trazer coisas melhores para nós também.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Allan Kardec é uma peça importante, não por acaso foi cotado para a seleção brasileira. Eu não acreditava na convocação, a gente chegou até a fazer uma enquete aqui no Gazeta Esportiva, não por não considerar o futebol do Allan Kardec. É por conhecer o Luiz Felipe Scolari, ele já tinha algo em mente, já vinha trabalhando com o Jô, trabalhando com o Fred, então... Por conhecer o Filipão, duvidava muito que ele pudesse chamar o Allan Kardec com o Fred em condições normais. Talvez fosse uma surpresa se um dos dois não pudesse ir, nem o Jô ou o Fred, mas os dois estavam em condições. Mas o Allan Kardec acho que foi uma das melhores contratações feitas pelo Palmeiras. Isso ainda já no ano passado, né? Depois contratou o Lúcio, contratou o Bruno César, tal, mas o Allan Kardec para mim foi a melhor da temporada passada. Pelo que ele representa do ponto de vista técnico e também pelo faro de gols. Não por acaso é o artilheiro do time na temporada, Flávio. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O Palmeiras realmente ganhou de um time, normalmente os times do interior, eles não mostram absolutamente nada, né? E o São Bernardo é um time decente, é um time que você tem cara, tem estrutura, tem um treinador que está muito bem, o nosso querido Edson Abobrão. Tranquilo, o Palmeiras ganhou de um time que joga futebol, pelo menos tem alguma coisa a apresentar. Foi bem, ganhou o jogo, foi um jogo difícil, como a gente vê pelas defesas do Praz, que aliás vive um bom momento. Olha, eu nunca cogitei a possibilidade do Allan Kardec jogar, que eu acho que a seleção brasileira é demais. Na minha cabeça não daria. Ele não foi bem na Europa e a seleção brasileira hoje é uma seleção europeia, com jogadores testados e aprovados na Europa. Alguns alegam que ele não foi bem no Benfica porque é o time dos encarnados. E não batia com Allan Kardec, essa coisa toda. Mas a verdade é que não foi bem. Vou te falar, sabe que se fosse para chamar alguém do Palmeiras na seleção, sabe o que eu chamava? Um goleiro. Fernando Praz está jogando muita bola. Esse está jogando pra caramba. E o gol é uma posição que a gente tem muita interrogação. Ninguém sabe como é que está o Júlio César, está jogando no Toronto, quer dizer, aí... O próprio Jefferson é bom, mas não é uma unanimidade. Mas eu acho que o Praz seria mais plausível se fosse para levar alguém do Palmeiras. De qualquer forma, em termos de campeonato paulista, está jogando direitinho, está bem montado o time pelo Gilson Kleina. Palmeiras não tem erro, não. Vai brigar até o final e tem toda a condição de brigar pelo título. O Santos, mais uma vez, mostrou por que é o melhor time do Paulistão. Sem precisar fazer muito esforço, o Peixe sobrou em campo e goleou o Bragantino na Vila Belmiro. Acompanhe como foi o jogo na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Superioridade santista confirmada já aos 41 minutos do primeiro tempo. Cícero, o nome do gol, o quinto dele no Paulistão. Vamos para o segundo tempo, que começa com Gabriel, logo a 1 minuto, o nome do gol, do segundo do Peixe, o quinto dele no campeonato. Rildo recebeu do goleiro Aranha e por pouco não fez o dele. Aos 7 minutos, Giovânio marca 3-0. Agora Gabriel, Damião, Gabriel e Giovânio Caveirinha, o quinto dele no Paulistão. O nome do gol aos 22 minutos, Santos 4-0. E missão dele cumprida. Saída para descansar e ganhar aplausos. Guilherme aqui cobra falta para o Bragantino e mostra. Força nem sempre resolve. Pela esquerda, Rildo costura e respeita o moço. Bigode grosso, o nome do gol. Aos 32:30, Leandro Damião faz o quinto do Santos, o segundo dele no time da Vila. Cicinho dá susto no goleiro, defende, mas não mexe na estatística. Santos 5-0 no Bragantino, 25 gols marcados no Paulistão, 6 mais do que o Palmeiras. Números incontestáveis de uma equipe apontada como favorita ao título para este Paulistão 2014, mas com problemas. No departamento médico, muitos jogadores. O capitão Edu Dracena, Mena, que vai se apresentar à seleção do Chile, Gustavo Henrique, Thiago Ribeiro. Mas tem também alegrias, embora o técnico Oswaldo Oliveira reconheça, ainda tem muito o que fazer pela frente. Ainda não tem nada definitivo, principalmente quanto à melhor campanha, né? São esses 4 jogos, são outros 12 pontos a serem jogados. A nossa continuidade é a minha principal preocupação nesse momento. Eu tenho confiança olhando daqui,
mas nós precisamos dar continuidade. Oswaldo Oliveira está de parabéns. O trabalho que ele está fazendo, olha, digno de respeito. Ele está, inclusive, trazendo para a gente uma mentalidade que a gente não vê aqui. Aqui ainda nós vivemos o volante brucutu. Ele tirou o jogador com essa característica, a filosofia, não é o jogador especificamente, a filosofia, colocou 2 volantes como o Cícero e o Arouca, colocou 3 meias com chegada forte, o Giovani, o Gabigol e o Thiago. Eu estou falando como time titular, pode jogar o Rio, pode jogar esse menino que entrou no segundo tempo e tal. E o Damião lá na frente, como centroavante. E ainda tem opções, né? Tem aquele Stefano Yuri e tal. Ou seja, o time do Santos, ele joga ofensivamente. Para você fazer isso, você precisa de uma marcação muito forte. Marcar saída de bola, marcar forte lá na frente e ter um time acoplado. Bem fisicamente também. Esse time tem que estar muito, muito junto, muito compacto. Se você abrir demais o time, você dá espaço para contra-ataque. Você está com muita gente lá na frente. E aí a filosofia é posicionamento. O cara não precisa ser um especialista em marcação, mas ele tem que acompanhar. É uma filosofia que está sendo implantada. Para você implantar uma filosofia dessas, você precisa acreditar no treinador. E ele está conseguindo passar esse crédito. Quando ele tomou aquela pancada da Penapolense por 4-1, que foi uma mentira, porque o jogo estava 2-1 até o fim, e aí o Santos tomou 2 gols no final, eu temi, porque... Pô, tá vendo, não sei o que e tal. O futebol brasileiro é muito assim, né? As pessoas não entendem o que está sendo feito e criticam. Felizmente, ele manteve a filosofia, continua jogando assim e é assim que eu quero ver o futebol. Fica bonito, fica dinâmico, gostoso. É o futebol que eu quero ver. Parabéns ao Oswaldo Oliveira, que está trazendo para o time uma confiança de jogar dessa maneira. Não é fácil, deverá ter outros tropeços, mas eu espero que o Santos mantenha, que o Oswaldo mantenha. Isso vai evoluir. Se ele der certo, vai passar para outros. E aí a gente vai voltar a ter o futebol brasileiro sendo jogado bonito, com qualidade, um jogo rápido, um jogo ofensivo, é muito legal. Flávio, eu não tenho essa informação, eu só suponho. Eu não sei se é fruto do acaso, uma característica do próprio Oswaldo, que desde quando ele começou, na verdade, como técnico do Corinthians, ele já tinha essa filosofia ofensiva. Era um time que fazia muitos gols, mas também tomava muitos gols, talvez até era o preço da inexperiência do Oswaldo como treinador. O tempo foi passando, ele foi se aprimorando, corrigiu talvez o que havia de falhas no acerto defensivo e continua. O Botafogo fez um bom campeonato, né? Se classificou para a Libertadores, dele. Pecou depois por causa da transição, muitos jogadores indo embora tal. E no Santos ele repete realmente esse trabalho. E aí eu não sei só se é obra do acaso, por ser uma característica do treinador, ou se tem a ver também com uma filosofia da diretoria já pensando nisso. Porque se a gente olhar um pouquinho para trás, essa diretoria ela queria trazer o Bielsa, que também tem uma filosofia de futebol moderno, de futebol agressivo, sujeito também a algumas pancadas por causa da maneira Bielsa é apenas o ídolo do Guardiola, só. Pois é, quer dizer, então, o destino do Santos parece que seria esse mesmo. Né? Ora com Bielsa, depois tentou o Tata Martino, que está lá no Barcelona, enfim, e com o Oswaldo também está apresentando o futebol. Claro, são características diferentes, mas a essência, né, de você buscar o futebol moderno, o futebol ofensivo, ela está preservada. É mais que a ofensividade, você pode botar um monte de jogador lá na frente, claro. É a filosofia compactação, jogador de toque de bola. O jogador tem que acreditar no método, no modelo e executar, porque é movimentação. Você tem que chegar com muita gente no ataque, você tem que marcar sempre, você não pode abdicar da jogada. Quando não tem posse de bola, você tem que ter... Né, eu lembro de uma história que aconteceu na Itália, quando o Arrigo Sacchi chegou naquele super time do Milan, no final dos anos 80, ele era técnico do Parma, que vinha da terceira divisão, e que foi subindo e tal. E o Milan também, né, saindo de rebaixamento, por picaretagem e tal. Aí chegam astros, tipo Gullit, Van Basten e tal, estrelas de primeira linha, com um técnico novo. E ele queria impor o futebol, né, que é esse futebol mais solidário, de marcação e tal. Isso você só consegue se o jogador confiar em você. Tem que ter respaldo. E aí o Gullit e o Van Basten torciam o nariz, ele pegou e disse, olha, vamos fazer o seguinte, fazer uma experiência. Fazer uma brincadeira com vocês toda vez que acabar o treino. Eu vou escolher, eram 15 jogadores no elenco importantes. Eu vou ficar com 5 e vocês ficam com 10. Eu organizo os meus 5, vocês organizam 10 de vocês. E pegou jogadores de defesa, Baresi, Tassotti, né? E o goleiro. E aí a única regra era o seguinte, toda vez que os 10 perdessem a bola, eles tinham que voltar lá para trás. E eles fizeram essa aposta, e Gullit, Van Basten, um monte de jogadores importantes, eles não conseguiram, o Ancelotti estava lá e tal, eles não conseguiram fazer um gol sequer, nunca.
Todo final de treino eles faziam. Aí um dia o Corinthians fala assim, mas o que é isso? É o seguinte, 5 jogadores organizados funcionam melhor do que 10, talvez até com mais técnica, sem organização. E aí eles apostaram no técnico, acreditaram na filosofia do técnico. E a partir dali o Milan virou um dos times mais importantes do mundo. Então o Oswaldo está passando essa credibilidade para os seus jogadores. Espero que sim. E que continue dessa maneira. Muito legal. Com Palmeiras e Santos como as equipes de melhor campanha na primeira fase, bem perto da vaga no mata-mata, a enquete de hoje do site gazetesportiva.net é sobre os dois times. Quem é o favorito para ficar com o título do Paulistão? Palmeiras ou Santos? Celso Cardoso, responda aqui para o meu gnominho Flavinho aqui. Não, Flavinho, tem que escolher entre os dois, né? Porque, veja só. Veja só, essa é a enquete, né? Eu sei, é que eu preciso fazer, senão vão pensar que eu tô maluco. Tá. Obviamente, a gente está numa fase, São Paulo. nessa primeira fase, que é uma fase longa. Então, ele premia a regularidade. Então, obviamente, Santos e Palmeiras, indubitavelmente, são os melhores times do Campeonato Paulista. Só que a gente tem um mata-mata depois, não são pontos corridos. E é um mata-mata, uma tarde, uma noite infeliz e tudo vai para o espaço. Mas levando em consideração a regularidade da primeira fase, eu acho o Palmeiras, gosto do futebol do Santos, mas acho o Palmeiras mais pronto. E o Flávio? Eu acho que o Santos, neste momento, agora, no momento dessa enquete, está um pouquinho melhor. Bom, a gente quer saber a sua opinião, o resultado no final do programa de hoje. A rede balançou também pelo Brasil afora. Na Copa do Nordeste, o Ceará goleou Vitória por 5-1 e vai enfrentar na semifinal o América de Natal, que ganhou do CRB por 4-0. No Campeonato Paranaense, o Coritiba venceu o Operário e assumiu a liderança da competição. No Carioca, o Vasco passou pelo Madureira. Veja os gols. Pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Ceará venceu o Vitória no estádio Presidente Vargas. No primeiro tempo, Bill marcou 2 vezes e Dinei descontou para os baianos. Na etapa final, Bill marcou mais um, o terceiro dele e do Ceará no jogo. Magno Alves ampliou a goleada balançando as redes aos 33 e aos 38 minutos. Final Ceará 5, Vitória 1. O conhecido Vovô está classificado para as semifinais do torneio e vai enfrentar o América de Natal. Já no Campeonato Paranaense, o Coritiba enfrentou o Operário no Couto Pereira e saiu perdendo após esse gol de Sandro. Na segunda metade do jogo, o estreante Zé Love deixou tudo igual usando a cabeça. Aos 40 minutos, Keirson serviu Júlio César e selou a vitória do Coxa. Final Coritiba 2, Operário 1. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco foi até Madureira enfrentar o time local e fez 1-0 com Rafael Vaz. No segundo tempo, Edmilson ampliou para o Gigante da Colina e Carlinhos, cobrando pênalti, descontou para os donos da casa. Aos 34 minutos, Douglas fez o primeiro gol dele com a camisa vascaína e decretou o placar final. Madureira 1, Vasco da Gama 3. Sem nenhuma equipe brasileira em campo, a Libertadores teve 2 partidas realizadas ontem à noite. Veja os gols. Na Argentina, o Newell's Old Boys recebeu o Nacional do Uruguai e goleou. Rodrigues, aos 14 minutos, fez 1-0 Newell's. Ainda no primeiro tempo, Curbelo fez o segundo, Newell's 2-0. Bernard ampliou no segundo tempo aos 9 minutos, 3-0 para o time argentino. Aos 41 minutos, Orsan definiu o placar. Newell's Old Boys 4, Nacional do Uruguai 0. O time argentino é vice-líder do grupo 6. Outro argentino que se deu bem foi o San Lorenzo, que derrotou o Independente del Valle por 1-0. Gol de Ángel Correia aos 10 do segundo tempo. Com a vitória, o San Lorenzo chega à vice-liderança do grupo 2 com 3 pontos ganhos, 1 atrás do Botafogo. Bom, assim como os brasileiros, os argentinos também na Libertadores. Aliás, o tropeço brasileiro na semana foi do Atlético Paranaense para o Vélez, jogando fora.
quer dizer, o que mostra um aproveitamento muito bom dos times argentinos. Pelo grupo do Grêmio, o bicho está pegando para o Nacional do Uruguai, que perdeu os 2 jogos que disputou. Mas é muito ruim, o time do Nacional não tem nível para aguentar só os tem outros. A camisa e a tradição, time mesmo, nada. E aí fica interessante a briga, porque o Grêmio tem 100% de aproveitamento, Flávio, tá líder, mas não tem nada garantido, que você tem o Nacional com 3 pontos, tem o Nils com 3 pontos, e são times bons, que podem complicar a vida do Grêmio, apesar de uma aparente tranquilidade. Mas imagino que essa tranquilidade, pelas circunstâncias do grupo, pela força do grupo, é algo ilusório. O Nacional deu muito azar. Ele é um time comum, veio da repescagem. E os outros 3 são muito fortes. O Nils, o Atlético Nacional, tanto o Nacional tem dificuldade de finalizar, mas ele toca a bola lindamente. E o Grêmio está muito bem. O Grêmio do Renato Gaúcho todo fechado foi transformado num time ofensivo, num time de pegada forte com o Anderson. E mudou. É outro time. E um técnico que ninguém conhecia. É o Anderson Moreira, que estava no Goiás e tal, que foi auxiliar técnico do Abel quando o Kleina não quis e tal. Mas enfim, legal. Então, como é que vai ser a decisão? Por que o Grêmio tem 6 pontos? Porque ele jogou com o Nacional. Em Nacional, ganhou, acho que todo mundo vai ganhar, e aí ele jogou em casa com um dos que vai brigar com ele e ganhou. E agora aí o Nils e o Atlético jogaram, agora é Nils, a briga vai ficar entre os 3 por 2 áreas. E Nils logo de cara, 2 jogos. Não, é uma judiação, porque nesse grupo, dos 4, 3 mereciam passar para a próxima fase, mas só 2 vão passar. Mas é um grupo bem legal esse aí. Bom, e você que acompanha o Gazeta... Tô brava, porque deram a papinha errada pro Bruninho. É brincadeira, hein, vó? Eu falei que era que tava na geladeira. Foca no programa. Deixa eu focar uma coisa aqui. Você que acompanha o Gazeta Esportiva, o Celso tá aqui, ó. Você que acompanha a Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem, dê um alô pra nossa equipe pelo Twitter. Sorria para as pessoas que não têm culpa. Curta a nossa página no Facebook e reveja o nosso programa no YouTube. E eu quero mandar um beijo agora. Raul Martins, de Acopiara, Ceará. Ele disse que me ama, eu te amo também. Jorge Paulo, de Taboão da Serra. Anderson Martins, palmeirense. Voltan Hart Abubakir, o alemão de São Paulo. Wagner dos Santos, Planas de Itanhaém. Lu Moraes, Jundiaí. Tatiana Dias Bilac. Fabrício Maciel, de Timóteo, Minas Gerais. Marcelo Zerbini, em Dayatuba. Sidney Marques, Praia Grande. Todo mundo ligadinho agora no Gazeta Esportiva. Que maravilha. Um beijo. E o Celso vai dançar de Pierrot, é isso? Pierrot e você de Colombina. Eu não sou colombina, mas você é colombina e o Celso é Pierrot. O Flavinho aqui. Eu sou Arlequim. Olha, nesse domingão de carnaval, sabe o que tem? A partir das 9h30 da noite no domingão, os destaques da rodada desse meio de semana do Paulistão no Mesa Redonda Futebol Debate, com reportagens especiais e o nosso super time de comentaristas no estúdio, tá? Fique ligado, o programa terá apenas 1 hora de duração, então, das 9h30 às 10h30. E a partir das 10h30, ao vivo, das 9h30 às 10h30. E a partir das 10h30, os palmeirenses e os fãs da história do futebol brasileiro vão ter a oportunidade de rever a edição especial daquele programa Palmeiras, sabe? Sensacional. Flávio? Palmeiras, 100 anos de história, que foi apenas exibido. Com Dudu e Ademir, dentre outros, né? Exato, foi exibido no primeiro domingo desse ano, mas fez tanto sucesso que vocês vão ter a oportunidade de rever esse papo do Flávio Prado, do Chico Lang, com Ademir da Guia, Dudu, o ex-goleiro Sérgio, o diretor executivo do clube José Carlos Brunoro e o historiador e jornalista Fernando Galupo. Então, anote aí, domingo das 9h30 da noite até as 10h30, estamos juntos, nós três não, o Celso não, o Flávio, eu, o Chico, o Vanderlei, o Godoy, no Mesa Redonda, e a partir das 10h30 tem o especial Palmeiras 100 anos de história. Vou estar em casa esperando o programa começar e acontecer. Você está entrando na brincadeira, engraçadinho? Olha, o goleiro Bruno assinou nesta sexta-feira um contrato de 5 anos com o Montes Claros Futebol Clube e mesmo preso, ele sonha em voltar a jogar futebol. Detido desde julho de 2010, condenado a 22 anos e 3 meses de reclusão pelo desaparecimento e assassinato da ex-amante Elisa Samúdio, o advogado Francisco Simin, o advogado do Bruno, disse que mesmo em regime fechado, o jogador poderá trabalhar fora da prisão. Para isso, o goleiro precisaria de uma autorização da Justiça para poder ser transferido da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região lá metropolitana de Belo Horizonte, para o presídio regional de Montes Claros. Segundo o presidente do Clube Mineiro, Vili Mocelin, o contrato inicialmente terá vigência de 5 anos, com salário fixados em R$ 1.430 mensais e uma multa de R$ 2.860.000. O Montes Claros Futebol Clube disputa no momento a 2ª divisão do Campeonato Mineiro.
Não sei se é justo sair para então, a questão é a seguinte, eu penso... Regime fechado, né? Eu penso da seguinte maneira. Quando você comete um crime, você cumpre a sua pena e depois você tem que ser reinserido ou inserido novamente na sociedade. Isso seria o normal e o mais lógico, mas a pena tem que ser cumprida. Quer dizer, se o regime é fechado, você não pode abrir uma exceção, senão você tem que abrir uma exceção para os milhões que estão presos nesse país. Tem que recomeçar, ponto. Mas se houver realmente espaço na lei, não pode simplesmente ser uma jogada do advogado para livrá-lo da condenação. Tem que ter uma nova oportunidade, mas depois de cumprir pelo erro que cometeu. Concorda comigo? Bom, eu entendo que a lei penal brasileira é ridícula, vergonhosa, é vergonhosa. O cara condenado a 30 anos já acabou, não tem negócio de nada. Na minha cabeça, o meu conceito é esse. 40 anos, 50 anos. Mas não é assim, tem um terço... O regime, então, isso aí é uma palhaçada da nossa lei. Eu acho ridículo e fomenta a criminalidade, no meu conceito. Mas, se na lei existe alguma brecha para que isso possa acontecer, eu não vejo nenhum motivo para o Bruno, porque ele é um cara famoso, não ter esse privilégio que a lei concede. Se a lei permite, ele tem que fazer o trabalho dele, que é jogar futebol. Não tem nenhum problema. Eu concordo com a lei? Não, não concordo. Para mim, a lei não teria que ter nem benefício zero. 30 anos, cumpre 30 anos e acabou. 40, aí você diminuiria, inclusive, o número de crimes, etc. Eu penso dessa forma. Agora, se a lei permite, não tem por que não deixar o rapaz fazer o trabalho dele. O trabalho dele é jogar futebol. Mais 5 jogos hoje e amanhã fecham a 11ª rodada do Paulistão. Daqui a pouco, às 7h30, o Ituano recebe o Linense e o Atlético Sorocaba enfrenta o Audax. Amanhã, às 6h30 da noite, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Penapolense. No mesmo horário, a Ponte Preta pega o Oeste de Itápolis e o Rio Claro recebe o Paulista de Jundiaí. A Portuguesa só volta a entrar em campo na próxima quinta-feira contra o Palmeiras no Pacaembu. Além de comemorar o bom futebol apresentado nas últimas rodadas, um jogador em especial fala do atual momento da equipe e do sonho na luta por uma vaga no time titular. Veja na reportagem de Vinícius Rodrigues. Da Portuguesa, o garoto Gabriel Xavier vai buscando seu espaço no time do Canindé. Já são 6 jogos, todos como reserva e entrando no segundo tempo. Contra o Comercial, teve até gol. A torcida já o considera parte importante no esquema tático do técnico Argel. O importante é o grupo, né? Então, a gente até fala que a solução sempre está no banco de reserva. Então, eu não me considero 10º jogador, não. Acho que todos que estão no banco podem ser considerados 12º jogador que pode entrar na partida e resolver o resultado. E para quem ainda não conhece, Gabriel, ou Gabigol, como é chamado pelos colegas, ele mesmo explica seu estilo de jogo. O estilo de jogo é aquele meia, né? O meia que gosta de achar passe, deixar o atacante na cara do gol, também chega forte também para fazer o gol. E eu gosto muito do estilo de jogo do Zidane, sempre gostei, aquele cara inteligente. Não me inspiro nele, mas eu gosto do estilo de jogo dele. A Lusa vem crescendo na competição. Já são 2 vitórias consecutivas. O último trunfo veio no meio de semana contra o Mojimirim, 2-0. E a chance de classificação é cada vez mais comentada. Porém, esse entusiasmo tem que ser freado. Primeiramente, a gente quer deixar a Portuguesa na Série A do Campeonato Paulista, né? Conseguir essa vaga aí na Série A, que de 4 jogos mais uma vitória a gente já consegue liquidar na Série A. E depois a gente pensa em classificação, que hoje não é impossível, né? É difícil, mas não é impossível. Então vamos primeiramente pensar em se firmar na Série A, depois pensar na classificação. Mas, antes do treino começar, o professor Argel teve uma conversa com os atletas. Você aí em casa não deve estar entendendo, mas o papo foi basicamente este. Nada de farra, hein, molecada? Agora a Portuguesa só pensa no clássico da próxima semana, na quinta-feira, contra o Palmeiras. Os jogadores terão o final de semana e o carnaval para aproveitar, descansar e relaxar. Eu, Vinícius Rodrigues, contei a Portuguesa para a TV Gazeta. O Corinthians também aproveita a folga de uma semana para treinar e descansar. Jogo para valer só na próxima quarta-feira contra o Linense fora de casa. E o repórter Felipe Sboril esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Confira. A condição do Corinthians no Paulistão não é das melhores. O time patinou no início do campeonato e pode pagar caro por isso.
Pensando em outro ponto de vista, não perde as 5 rodadas. São 3 vitórias consecutivas e mesmo assim, tudo isso pode não ser o suficiente para a classificação. A gente sabe que temos que fazer a nossa parte primeiro, né? O resto desses jogos aí a gente tem que fazer o máximo para ganhar. Mas lógico que a gente depende do resultado também. Se alguém nos ajudar com algum resultado que possa ser bom para a gente, vai ser fundamental também. E agora a gente tem que manter o pé no chão, continuar da mesma maneira, né? Trabalhando forte, para que a gente consiga o maior número de vitórias possível até a última rodada, né? E torcer por tropeço dos nossos concorrentes ali na chave. E com uma fórmula do campeonato toda estranha, fica mais difícil chegar nos adversários que estão acima da tabela. O que é ruim é nesse quesito aí, né? Que você não tem confronto direto, né? Eu acho que ainda mais a gente que está atrás e precisa ganhar, precisa tirar essa diferença. Infelizmente, esse regulamento não dá oportunidade de jogar com quem está na nossa frente, né? Mas eu acho que se nós fizermos nossa parte, eu tenho certeza que o adversário vai tropeçar, né? A gente espera que sim. Danilo anda contente, renovou o contrato por mais um ano, mas tem ficado no banco de reservas depois da chegada de Jadson. Com a chegada do Jadson, criou mais qualidade ainda. Acho que quanto mais jogador a gente tiver de qualidade, vai ser melhor para a gente. A gente sabe que tem muitos jogos, tem os desgastes também. Daqui a pouco aparecem lesões, então acho que nós estamos no caminho certo, independente de quem joga, todo mundo tem que respeitar o companheiro e esperar as oportunidades. Briga no meio-campo e disputa no ataque, já que o elenco sofreu uma baixa importante no jogo da última quarta-feira contra o Comercial. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Mano Menezes ficou sabendo que a lesão de Paulo Guerreiro não é tão grave assim. O jogador sofreu uma entorse no joelho e ficará de fora por uma semana. Com isso, Emerson Sheik ou Luciano ocuparão essa vaga contra o Linense. A gente sabe que as lesões acontecem, ainda mais quando é grave ainda, é pior ainda, né? Eu acho que naquele momento ali ele também ficou muito preocupado, não só ele, eu acho que todo mundo. É um jogador que nos ajuda bastante, se tem uma lesão mais grave, fica um período longo fora, e isso atrapalha. Eu acho que quanto mais a gente tiver DM vazio e todo mundo no campo à disposição, vai ser melhor para a gente. Uma semana para trabalhar, é o que o Corinthians vai ter antes do jogo contra o Linense, só depois do Carnaval. Tempo suficiente para descansar e voltar com tudo nessa reta final do Paulistão. Bom, o Corinthians é outro Corinthians. E que fique bem claro, pode parecer tipo, parece que a prensa, que os torcedores deram no jogador surtiu efeito. Não é verdade. Não é verdade, era um processo natural a evolução do Corinthians. O Mano acabou de assumir a equipe, não teve tempo de treinar, de implantar uma nova filosofia. E uma nova filosofia, ela não é adotada da noite para o dia. O Corinthians até estreou bem no campeonato, venceu a Portuguesa, depois com muita tranquilidade, e levou 5 do Santos. Quer dizer, o mesmo Santos que levou 4 da Penapolense. São circunstâncias de uma pré-temporada. Mas para o corintiano, para boa parte dos corintianos, isso foi o caos. Tem que aterrorizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mandar embora um monte de gente. Não é essa a questão. Você tem que ter tempo e ser racional para aguardar que realmente um novo trabalho surta efeito. E acho que esse trabalho já começa a surgir. O Mano ali com 3 volantes, né? Na verdade, um mais marcador que o Ralf, o Bruno e o Guilherme, que tem uma força de marcação muito grande, mas também tem uma boa saída de jogo. Corrigiu um pouquinho o setor defensivo, que estava muito exposto, sofrendo muitos gols quando não tinha posse de bola. E aí o Corinthians foi se acertando e foi ganhando também moral, efeito psicológico. E eu acho que é um Corinthians que pode brigar pelo título sim, Flávio. É só pelo Mano Menezes e pelo acerto que o time mudou. A propósito de torcida uniformizada, agora há pouco tinha um caminhão frigorífico desembarcando numa torcida do Palmeiras, que é Tupi, né? Coisa assim, e estava cheio de droga dentro do caminhão frigorífico. A polícia chegou lá e deu chegou junto. Normal, né? Claro. O técnico Muricy Ramalho não quer saber de moleza. Mesmo com a folga desse final de semana, a equipe treinou pesado e segue se preparando para o jogo da próxima quarta-feira diante do Osasco Audax no Morumbi. Do CT da Barra Funda, Osmar Garrafa tem as informações do Tricolor. A
vitória contra o 15 em Piracicaba no meio de semana foi a primeira do tricolor deste Campeonato Paulista jogando fora de casa. Por aqui, ninguém esconde que a alegria vista no treinamento dessa manhã se deve muito a esse resultado, certo? Sempre bom estar vencendo, né? O ambiente fica sempre melhor, a gente está sempre podendo sorrir, né? Então a gente sabia que era questão de tempo para a gente poder vencer fora de casa, né? Tem tudo a ver. A gente estava precisando realmente dar essa consistência de vencer fora. Então, essa vitória veio para, vamos se dizer assim, para lavar a alma. Luiz Ricardo é um dos mais felizes do elenco. Afinal, na quarta-feira, ele marcou pela primeira vez com a camisa tricolor. E nem o fato de estar sendo utilizado como coringa pelo técnico Muricy Ramalho incomoda. Não tem vaidade nenhuma de, se ele precisar com que eu jogue em outras posições. É claro que hoje, você tem que se firmar em uma posição. Mas eu não tenho essa vaidade e eu quero ajudar o São Paulo e dar continuidade no meu trabalho. Como o momento da equipe é bom e o São Paulo só volta a campo na próxima quarta-feira de cinzas contra o Audax no estádio do Morumbi, o técnico Muricy Ramalho resolveu dar um descanso para os jogadores no sábado e no domingo. E essa folga está sendo muito comemorada por aqui. Eu, desde 2004, primeira vez que eu não vou jogar num sábado de carnaval. Então, é bom, acho que o nosso dever a gente já fez, que foi vencer nessa rodada, né? Então, trabalhamos forte hoje pela manhã, vamos treinar de novo à tarde. Tem o sábado e domingo livre, então é para descansar, porque a semana também vai ser de jogos importantes, então a gente tem que estar bem focado nisso. A folga está garantida no sábado e no domingo, mas o segredo é comemorar a festa do Momo com muita moderação. Tem que ter consciência, né? Acho que não tem menino aqui dentro, né? Tem jogadores jovens, mas são jogadores que têm responsabilidade. Então, tá tendo a folga para descansar, eu vou para casa, eu vou ver minha família. Então, a gente tem que ter essa consciência e saber que na segunda-feira já começa tudo de novo e a gente não pode deixar cair. Eu sou de Goiânia e os meus familiares estão chegando aí. Já é um curto tempo para mim sair daqui para ir para Goiânia, então eles estão vindo aí para São Paulo, então eu vou passar esse feriado junto com eles aqui. Eu acredito que ficando aqui tá de bom tamanho. O segredo da história é sempre vencer. E o São Paulo conseguiu um resultado fora de casa, vai quebrando aqueles tabuzinhos, né? Se não ganha fora, não sei o que e tal, e vai dando tranquilidade para o trabalho do Muricy, que, como todos os outros, ainda está numa fase de montagem, etc. O Muricy vai tirar muito desse grupo e quando o Pato entrar também, a excelência também deve chegar. Acredito muito que ele possa fazer um bom trabalho. Se o Jadson está indo muito bem no Corinthians, acho que o Pato também pode ir muito bem no São Paulo, eu acredito nisso. Hora de falar do Palmeiras, que treinou agora à tarde, depois da vitória sobre o São Bernardo no Pacaembu. Alexandre Silvestre acompanhou. Treino hoje, jogo-treino amanhã. Folga de carnaval só no domingão, porque na segundona os jogadores do Palmeiras retornam ao trabalho. E como se diz por aí, eu perco o amigo, mas não perco a piada. E se quiser beber muito e não cair, tem que vestir a camisa do Fluminense? Essa brincadeira a gente tá vendo muito, né? Mas deixa o pessoal lá do Rio lá responder. Essa folia é a menor das preocupações do Vinícius, que perdeu espaço no time em 2014. Jogou a primeira ontem na vitória sobre o São Bernardo. O atacante andava meio deprimido, mas a vida lhe pregou uma peça, uma grata surpresa. Vem aí o Vinícius Júnior e tudo melhora. Tá vindo um moleque aí. Espiro, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo. Pô, tô muito feliz, até para responder a pergunta. E eu já tô até ansioso, já por mim, já queria que nascesse semana que vem já. E muda sim. É um incentivo a mais, querendo ou não, um incentivo a mais. Às vezes eu tava até um pouco chateado que eu não tava vindo jogando. Ficava, querendo ou não, é a mesma coisa de tirar o doce de uma criança, né? Tirar a bola da gente. Você tira a felicidade, né?
e eu não estava jogando. Mas só que felizmente o professor me deu mais uma oportunidade e aí agora completou minha felicidade. O filhote está a caminho e a classificação do Palmeiras também. É só vencer a Portuguesa quinta-feira no Pacaembu. Sem Valdívia com 3 amarelos e na seleção chilena. Mas com as voltas de França, Bruno César, Leandro e quem sabe Diogo, o segredo do Verdão é não achar que o time é melhor do que de fato é. Como aconteceu há 2 rodadas, na única derrota na temporada diante do Botafogo em Ribeirão Preto. Eu acho que contra o Botafogo foi um deslize, acontece. Até o Lúcio comentou sobre isso, ele falou que às vezes é até bom. Foi até bom perder agora, para a gente ficar esperto, para não ter esse deslize, para aprender com a derrota. E foi o que aconteceu, a gente perdeu para o Botafogo e aprendemos com a derrota. Já entramos ligados contra o São Bernardo, com a pegada. E é assim que a gente vai chegar longe nesse campeonato. Fim da enquete do site gazetesportiva.net. Quem é o favorito para conquistar o título do Paulistão? Palmeiras, 52% dos votos. O programa desta sexta-feira fica por aqui. Domingão tem mesa redonda ao vivo. Estaremos juntos das 9h30 às 10h30. E depois, na sequência, a reapresentação do especial dos 100 anos do Verdão. Gazeta Esportiva volta ao vivo segunda-feira. Bom carnaval. Se beber, nem pense em dirigir, tá bom? Tchau. Até daqui a pouco. Um abraço, até domingo no Mesa. Tchau.